Louvado seja o Senhor Jesus. Querido, aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, e o versículo 25 até o 27. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Diz o seguinte: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, ele disse: mulher, este é o teu filho. E ao discípulo disse: esta é a tua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Oremos. Senhor, assim como o Senhor já tem feito aqui nesse culto, todas as vezes que o Senhor faz, sempre que alguém canta, alguém prega, o Senhor fala com os nossos corações. E eu sei que nesta noite não será diferente, pois é a tua palavra que será pregada, será a tua palavra que será ministrada. Então, continue falando conosco, trazendo luz, trazendo fé e trazendo alegria para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Por estar sentados. Louvo a Deus por esta igreja, louvo a Deus pela vida do pastor, que confia a nós, obreiros, companheiros de fé, essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com esta igreja que é tão zelosa com relação à Bíblia, ao estudo da palavra. Nós lemos um trecho do texto do Evangelho de João, que mostra Jesus Cristo em seus momentos finais. Você conhece a história. Nesse texto, estamos diante dos últimos momentos de Jesus, antes da morte dele na cruz. Irmãos, nunca houve na história um dia igual àquele, nem antes e nem depois. Jesus estava crucificado, era uma sexta-feira. Ele estava lá, foi crucificado por volta das 9 da manhã e ficou até 3 horas da tarde pendurado no madeiro, agonizando. E eu quero trazer uma reflexão com vocês, para a gente imaginar o que Jesus Cristo estava passando naquele momento. Eu não sei se você já chegou a alguma situação de ter medo, ou estar próximo à morte, ou achar que você iria morrer. Você viu quantas coisas passam em sua cabeça? A memória traz as coisas que são mais recentes, você começa a lembrar dos filhos, dos últimos acontecimentos. A pessoa, se ela tiver de mal com alguém, ela já começa a pedir, chama fulano para a gente conversar e eu pedir perdão para ele. Sempre a pessoa ela começa a lembrar de situações bem recentes que aconteceram. O que será que se passava na cabeça de Jesus? Como eu disse para vocês, era uma sexta-feira. Ele estava lá abandonado num madeiro, de braços abertos. A sua morte foi lenta, porque a morte de madeiro era lenta. O que será que passava na cabeça dele? A gente sabe que um dia antes, Pedro o havia negado. Logo o discípulo que disse que estava disposto a morrer se fosse necessário, mas estaria com Cristo. Pedro tinha dito, em Marcos capítulo 14, versículo 31, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro, então, estava conversando com Jesus. Isso, eu estou imaginando o que Jesus estava pensando na cruz.
Será que ele estava se lembrando da traição de Pedro? Lembrando das palavras que Pedro havia dito para ele? Em Marcos capítulo 14, versículo 31 diz, olha o que Pedro fala: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro negou. Pedro negou 3 vezes. Ele disse, olha, eu não conheço tal homem, em Mateus capítulo 26, versículo 72. Pedro disse, eu não vou negar você. E ele negou. Ele negou 3 vezes. Quando alguém chegou próximo dele, ele estava na corte, onde Jesus estava sendo julgado. Alguém falou para Pedro, você estava com ele? Ele disse, não, eu não conheço esse homem. Passou algum momento depois, outra pessoa chegou e perguntou, você não é um deles? Porque você parece demais com eles. Ele também negou. E por último, alguém perguntou, você não é Galileu? Eu conheço você, você parece muito Galileu. Ele falou, não, eu nunca vi esse homem na minha vida. Ele tinha dito que não negaria. Ainda que fosse necessário, ele estaria pronto para morrer com Jesus, mas o que ele fez foi negar. Será que era isso que estava passando na cabeça de Jesus naquele momento? Aquela ação tão recente, aquela traição? Quando Jesus estava sendo julgado, Pedro estava passando, Jesus olhou para Pedro. Pedro deixou o local onde havia negado e chorou, como vocês sabem, amargamente, porque traiu, porque negou Jesus. Será que era isso que estava passando na cabeça de Jesus lá na cruz? Ou será que ele estava pensando na traição de Judas? O fato é que ele estava sozinho naquela cruz, ele estava abandonado. E quem passava e via Jesus naquela situação, criticava ele, ridicularizava ele, porque as pessoas apostavam em Jesus. As pessoas ouviram o discurso de Jesus, as pessoas viram Jesus fazer milagre, e agora tudo que elas veem é um homem, todo ensanguentado, num madeiro, morrendo, como se fosse um criminoso. Marcos 27, versículo 40 diz, tu destrói o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Era isso que as pessoas falavam para ele, enquanto ele estava lá na cruz, morrendo aos poucos. Os soldados também humilhavam Jesus. Os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos, também ridicularizavam a Cristo. Mateus 27, 42 fala, olha o que eles diziam para Jesus, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz, e vamos crer em você. As pessoas desprezavam Jesus, porque não era legal morrer na cruz, era desprezível. Só bandidos morriam na cruz. Só inimigos do Estado era crucificado daquela maneira, era punido daquela maneira, tão tal que havia do lado dele 2 ladrões e assassinos. E ele foi comparado com ladrões e assassinos. Moisés dizia que quem era colocado no madeiro era considerado maldito. Naquele momento, Jesus estava na posição de alguém maldito, condenado e esquecido até mesmo pelo próprio Pai. Mas o que será que passava na cabeça dele? O que será que ele estava sentindo naquele momento? Ouvindo aquelas palavras, ouvindo aqueles insultos. Olha, Jesus tinha muitas coisas na cabeça enquanto estava pendurado na cruz. Ele estava também com muitas dores, sem dúvida. Ele sentia dores. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que ele sentiu muitas dores. A gente lê o texto sobre Jesus Cristo sendo crucificado, sendo ele apanhando os soldados. A gente não para ver os detalhes. A crueldade que é, a maldade que é. Vocês já tiveram diante de um acidente muito grave, com vítimas fatais? E você olha e fala assim, meu Deus do céu, não quero nem ver. Vítima fatal, crianças, mães, vocês já tiveram diante de um acidente assim, de uma cena tão lamentosa dessa forma? Pois era essa imagem que Jesus estava naquele momento.
A imagem dele era trágica. E tudo que ele sentia era muita dor. E sem dúvida, ele desejava se unir ao Pai novamente. Mas enquanto isso não acontecia, Jesus provava a dor que nenhum outro homem irá provar ou irá experimentar nessa terra. A Bíblia diz que ele provou do cálice da ira de Deus. E você que está sentado, está se perguntando, mas por que ele provou desta ira? Por que ele provou desse cálice? Para que eu e você nunca venhamos provar da ira de Deus. Ele provou, ele foi morto, ele foi crucificado, ele experimentou algo que nós nunca iremos experimentar. Não importa o que você vai passar nessa vida. Não importa o que você vai enfrentar, ou quem você vai perder, ou o que você vai perder. Nada se compara com o que o nosso Cristo passou e enfrentou na cruz. Ele enfrentou a dor de provar a ira amarga de Deus. Jesus lembra, lá na cruz, ele lembra do Salmo de número 22. O Salmo de número 22 é um verdadeiro retrato das emoções do nosso Senhor. Se você quiser acompanhar, Salmo de número 22, vamos ler o versículo 14 ao 18. Olha o que Jesus estava sentindo e lamentando naquele momento. Salmo de número 22, versículo 14 ao 18. Minha vida é derramada como água. Esse salmo, ele reflete as emoções de Jesus. E era exatamente isso que ele estava sentindo. Todos os meus ossos estão sendo desconjuntados. Para que ele pudesse ser encaixado naquela parte transversal da cruz, o braço dele precisou ser esticado. E naquele momento os ombros dele foram deslocados. Por isso que o Salmo está dizendo, os meus ossos foram desconjuntados, ou seja, deslocados. Você já teve o ombro deslocado? Jogando futebol, caindo quando era menino. A dor é terrível. Jesus teve os ombros deslocados de tanto os soldados puxarem para encaixar os braços dele na cruz. Ele continua dizendo, o meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou. Como caco de barro, minha língua está grudada ao céu da minha boca. Ele sentiu sede. Já teve sede e não pôde beber água? Jesus perdeu muito sangue, então ele teve bastante sede. E esse salmo está dizendo, olha, eu estou com tanta sede que minha língua está pregada no céu da minha boca. Esse salmo é um salmo de lamento do nosso Senhor. Vocês me acompanham? Sim ou não? Sim ou não? Então, continuando. Tu me deitastes no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cercam. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar os meus ossos. Meus inimigos me cercaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre eles e lançam sorte sobre a minha vida, sobre as minhas vestes. Ele está dizendo, os meus ossos estão à mostra e eu posso contar cada um deles. Irmãos, esse é o lamento do nosso Senhor na cruz. Nós romantizamos, nós cantamos, mas às vezes nós não sabemos mensurar o sacrifício do nosso Senhor, para que nós pudéssemos estar agora, nesse momento, aqui cantando e exaltando o nosso Deus. Foi por isso que ele fez. Jesus, quando estava morrendo, ele também pensou em você. Aí você pode dizer, mas ele morreu pelo mundo. Sim, pelo mundo. Mas ele enxergou você. Era como se você fosse a única pessoa ali diante dele. Ele passou por isso, por causa de você.
Ou você abraça esse sacrifício de Cristo, ou, muito lamentavelmente, você está condenado. Ou nós abracemos o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez, ou nós estamos para sempre condenados. Não importa o que você faça. Não importa o quanto o seu coração, você acha que o seu coração é bom, não importa. Se você não abraçar isso, você está perdido. Queridos, antes de ser preso, Jesus se reuniu com seus discípulos, você sabe disso. Foi na última ceia. Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 26, vai dizer que Jesus Cristo estava com seus discípulos reunidos na última ceia, e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, diz o texto, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse, este é meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. E eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus fez a última ceia com seus discípulos. Eles cantaram uma canção de adoração e eles foram para o Jardim das Oliveiras. No Jardim das Oliveiras, irmãos, havia um local preservado, que é o Jardim do Getsêmani. Jesus foi orar ali. No Jardim do Getsêmani, ele orou a noite inteira. Lucas 22, 44 vai dizer sobre esta oração. Ele orou ainda com mais fervor. E a sua angústia era tanta, que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exausto de tristeza. A alma dele estava angustiada. E a angústia era tão profunda que o suor que saía do seu corpo tornou-se em gotas de sangue. Você pode me perguntar, é possível suor virar gota de sangue? Eu fui pesquisar para ver o que acontece. O que faz com que o corpo chegue a uma pressão tão grande a ponto de suar sangue? A essa altura, durante esse processo, ele estava prevendo os acontecimentos do dia seguinte. Já que ele tinha consciência de quanto sofrimento teria de suportar, Jesus estava sob estresse psicológico no jardim. Eu me arrisco a dizer que naquele momento, Jesus enfrentou uma depressão terrível em sua alma. A ponto dele orar e dizer, Senhor, ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas se for necessário, faça a tua vontade e não a minha. O nosso Cristo teve que passar por isso, porque há situações que não tem como a gente pegar atalhos, nós teremos que enfrentar. E ele enfrentou, a Bíblia vai dizer que ele enfrentou sem medo, por quê? Porque ele sabia a glória da cruz. Ele sabia o que ele teria depois da cruz. Irmão, se você permanecer fiel a Deus, se você manter-se firme diante de Deus, há uma glória eterna esperando por você também. A essa altura, ele estava com a sua alma sob pressão psicológica, tão triste, que ele entrou em um estado de depressão profunda. Durante a oração, a alma do nosso Senhor estava tão pressionada que o suor dele tornou-se em gotas de sangue. Suar sangue é um fenômeno muito raro, mas acontece. Os médicos chamam isso de hematidrose. Já ouviu falar disso? Hematidrose. Isto não é comum de acontecer. A hematidrose está associada ao alto grau de estresse psicológico. A ansiedade extrema causa a liberação de substâncias químicas que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas, que são as glândulas que fazem a gente suar. Então, as glândulas do nosso Senhor estavam sob
tão dilatadas, saiu tanto suor, que agora começou a sair gotas de sangue, porque a sua alma estava pressionada. As glândulas sangram um pouco, e o suor brota misturado com sangue. Isso faz com que a pele fique muito frágil. Jesus estava com a pele muito frágil. Amém? E ele está agora onde? Na cruz. Sentindo dor. Ele foi açoitado, como vocês sabem, de forma brutal. Os açoites romanos consistiam em 39 chicotadas, mas com frequência esse número era bem mais alto, dependendo do estado de ânimo do soldado que estava com o chicote na mão. Então, nosso Senhor recebeu no mínimo 39 chicotadas. Com os braços presos em um tronco, os soldados usavam um chicote de tira de couro trançadas, com bolinhas de metal amarradas na ponta. Quando o açoite atingia a carne do nosso mestre, essas bolinhas causavam hematomas ou cortes profundos que se abriam nas costas dele. Enquanto um soldado batia, aquelas bolinhas de ferro que ficavam na ponta do chicote, cortava junto com ossos que havia na ponta. E fazia cortes profundos. E as bolinhas entravam para machucar mais ainda. Então, a cada chicotada, era uma ferida aberta, era um corte aberto. É como se estivesse passando uma navalha nas costas do condenado. No chicote, havia pedaços afiados de ossos que cortavam a carne profundamente. As costas de Jesus foram tão rasgadas que os cortes profundos chegavam a deixar as espinhas expostas. Os cortes eram tão profundos que dava para ver, lembra do Salmo de número 22? Os meus ossos, eu consigo contar cada um deles, porque os cortes deixavam as costelas à mostra, deixava a espinha à mostra. Essa era a crueldade, e essa foi a crueldade da qual ele passou. As chicotadas cobriu toda a extensão do corpo, desde os ombros até as nádegas, até as pernas. O médico estudou os castigos aplicados pelos romanos. Ele disse o seguinte: à medida que os açoitamentos continuavam, os cortes atingiam os músculos interiores que seguram o esqueleto, deixando penduradas tiras de carne ensanguentadas. Quando o chicote batia, causava cortes e arrancava tiras das costas do nosso Senhor. E com isso deixava os órgãos externos à mostra. Os órgãos internos ficavam aparecendo diante daquelas chicotadas que ele levava. A gente vê aquele filme do Mel Gibson que foi feito há um tempo atrás. Um dia eu vi aquele filme, eu pensei, meu Deus, como que alguém consegue sobreviver a essa situação? Eu acho que o diretor exagerou, não tem lógica, pastor. Eu pensei, não tem lógica, o diretor exagerou demais, ele usou muito da criatividade dele, porque ninguém aguentaria essas pancadas, mas era o açoite dos romanos, era pior do que aquilo, porque as chicotadas deixavam os músculos interiores que segurava o esqueleto, deixava pendurados tiras de carnes ensanguentadas. Um historiador do século III descreveu o açoitamento nesses termos: as veias de quem era açoitado ficavam abertas. E os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Sabemos que algumas pessoas morriam desse tipo de sofrimento antes de chegar a ser crucificadas. No mínimo, a vítima sofria dores terríveis e entrava em choque hipovolêmico. Que palavra estranha, hipovolêmico. O que quer dizer hipovolêmico? Hipor significa baixo. O vol se refere volume. E êmico significa sangue. Ou seja, aquelas pancadas causavam choque hipovolêmico. Jesus perdeu muito sangue. Espero que Deus abra o seu coração para esta realidade. Portanto, o choque hipovolêmico quer dizer que a pessoa está sofrendo os efeitos de perder grande quantidade de sangue. Em primeiro lugar, veja o que aconteceu com Jesus.
4 coisas podem ter acontecido com Jesus lá na cruz. Em primeiro lugar, o coração do nosso mestre se esforçou para bombear mais sangue, mas não teve de onde. O sangue dele, o coração dele estava tentando jogar sangue para o corpo, mas não havia mais sangue. Segundo, a pressão sanguínea caiu, causando desmaios e colapso. A todo momento na cruz, ele desmaiava. Terceiro, os rins pararam de produzir urina para conservar o volume que sobrou. E quarto, ele teve muita sede, pois o corpo perdeu líquidos para repor o sangue que saía. Como eu disse, Jesus sentiu muita dor. Para crucificar um homem, os romanos usavam cravos grandes, de 13 a 17 centímetros, bem afiados. Você já bateu esse cotovelo aqui, essa pontinha, em algum local? Já bateu, sim ou não? Você já viu a dor que sente? Agora imagina um cravo sendo cravado aqui, no seu nervo. Põe a mão no seu nervo para você ver como que é ruim. Põe, por gentileza, só para você imaginar. Aperta para você ver. Agora um cravo de 17 centímetros, um prego enorme, entrou ali. Bem afiados, no braço de Jesus. Esses cravos atravessavam os pulsos. Os cravos muito provavelmente atravessavam os pulsos de Jesus. Os cravos foram cravados nos pulsos para que os braços ficassem firmes no madeiro. Se o prego tivesse sido furado, colocado nas mãos, a mão dele bem provável rasgaria com o peso do seu corpo e ele cairia da cruz. A dor era totalmente insuportável. Não há nenhuma palavra, nenhum idioma que possa descrever a angústia terrível provocada pela crucificação. Os nervos dos pés também foram quebrados, foram esmagados. Vemos essa descrição de um médico francês, de como que Jesus, ele sofreu para tentar falar as últimas palavras, aquelas palavras que você sabe muito bem, aquelas palavras de lamento. Veja o que o médico fala. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que tanto esforço? Jesus vai falar. Na cruz ele vai falar. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia, a falta de ar, volta novamente. Jesus está com falta de ar, porque os seus pulmões foram comprimidos. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por Jesus lá na cruz. Cada vez que ele precisava falar, ele elevava o corpo, tendo como apoio o prego dos pés. Até a morte, ele se preocupou com os seus. Lembra do versículo inicial que a gente leu? João 19, 25 e 27. Lá próximo à cruz, enquanto ele estava em agonia, estava a mãe dele, estava algumas outras mulheres e o irmão dele, Tiago. Jesus não está ali lamentando. Você não ouve em nenhum texto, em nenhum relato, Jesus lamentar, dizer: ai, a minha cabeça, ai, o meu corpo, porque a Bíblia diz que como um cordeiro, um mudo, ele foi levado ao matadouro. Mas ele até na morte, ele se preocupou com os seus. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a mãe dele ao lado do discípulo a quem ele amava, ele disse: mulher, este é teu filho. Ou seja, menino, rapaz, cuida da tua mãe. Jesus se preocupou com os seus. Eu abro aqui um parêntese.
Não há nada tão importante na sua vida que você não possa se preocupar com os teus. Não deixe que nenhuma situação na sua vida tire de você a preocupação que você tem com seus pais, com teus filhos, com teu casamento. Amém? Até na morte, Jesus se preocupou com os dele. Irmãos, Jesus entregou a sua vida em resgate de muito. Alguém, um dia, de forma muito ignorante, falou na internet: olha, eu não sei por que ele morreu, eu não pedi que ele morresse. Mas ou era isso, ou era condenação. Ou era isso, ou perdição. Se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse passado pelo que ele passou, nada disso faria sentido nessa noite. A nossa vida não teria sentido. Nós estaríamos perdidos, mas nós podemos olhar agora para o sacrifício de Cristo e confiar que através do sacrifício dele, nós estamos salvos. Nós somos salvos, não porque nós somos bons, não porque nós não somos capazes, mas porque ele se entregou, ele se doou, ele satisfez a ira amarga de Deus, ele satisfez a vontade de Deus. Ele se entregou para resgatar a muitos, e esses muitos incluem a mim, incluem a você. Mateus 20:28 diz: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Romanos 5, versículos 6-8 fala: toda a sua entrega foi em nosso lugar. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Se dispôs a morrer por cada pessoa. Olha o que diz o texto. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém pudesse morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a nossa realidade. Ele morreu por nós, pecadores. Ninguém pode bater no peito e falar: olha, eu fui salvo, eu estou sendo salvo pelos meus méritos, mas é por causa dos méritos de Cristo. Como diz um teólogo chamado Piper, depois de 3 horas na cruz, naquela agonia, naquele sofrimento, Jesus curva sua cabeça, morre. Nosso mestre morreu. Aquele que dizia ser a vida, morreu. Aquele que ressuscitou Lázaro, está morto, morreu. Aquele que curou muitas pessoas, agora está na cruz, morto. Se essa história acabasse aqui, se essa história acabasse aqui, na morte, irmãos, o que seria de nós? Mas a Bíblia diz que no 3º dia, uma pedra enorme estava posta no túmulo. Mas no 3º dia, era de madrugada, num domingo pela manhã bem cedo, havia 2 soldados guardando o túmulo para que ninguém pudesse roubar o corpo. No 3º dia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou no corpo do nosso mestre novamente. E o nosso Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sabe por quê? Porque a morte não pôde segurar. Aí ele diz assim: olha, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte. A morte de Cristo matou a morte. A morte de Cristo venceu a morte. O nosso mestre levantou dos mortos e agora ele está vivo e ele reina. Ele está vivo entre nós, ele está vivo em nós, ele vive para sempre, aleluia.
Ele está vivo, aleluia. Oh, aleluia. Alguém pode dizer, mas eu não creio na ressurreição dele. Não importa, ele está vivo. Ele está tão vivo que 2 discípulos estavam andando tristes e pensando, olha, você viu, os últimos acontecimentos dos jornais estão dizendo que o nosso mestre morreu, então ele era a nossa esperança, mas agora ele está morto, o que será de nós? 2 discípulos caminhavam no caminho de Emaús, e de repente aparece um homem e diz, o que vocês estão conversando? Ele disse, será que você não está sabendo das últimas coisas que aconteceram aqui, né, em Jerusalém, nessa região, você é estrangeiro, o que aconteceu? Então crucificaram Jesus, mataram o nosso mestre, e o homem começou a andar, e disseram, onde você vai? Não, estou seguindo viagem, por que você não fica com a gente? Vamos almoçar, amanhã, vamos jantar, amanhã você segue viagem. O homem fica na casa. Eles estavam comendo, quando aquele homem pega o pão, igual lá na última ceia, e dá graça, os olhos daqueles 2 discípulos se abriram. Era Jesus, vivo, aleluia. Oh, aleluia. Eles disseram para o outro, e Jesus desapareceu na hora, eles disseram para o outro, o nosso coração não ardia. O nosso, quando ele falava, não era como chama em nosso coração. Ele está vivo. As mulheres foram cedo no túmulo para tentar embalsamar o corpo dele. Quando elas chegaram lá, não havia corpo, o túmulo estava vazio, e ela viu um jardineiro próximo, alguém que parecia um jardineiro para elas. Ela falou, moço, onde você colocou o corpo do nosso mestre? Não há corpo. Oh, você pode ir em Jerusalém se você quiser, mas lá não há corpo. O túmulo está escrito, ele ressuscitou, não há corpo, todos os outros morreram, mas ele ressuscitou, e todos nós que olhamos para ele, um dia também iremos levantar dos mortos, e estaremos com o nosso Jesus. Essa é a nossa esperança. Por isso que quando ele fala, o nosso coração queima, o nosso coração se aquece, porque ele está vivo, todos os outros morreram, mas ele está vivo, porque ele é Senhor, ele é Deus para sempre, aleluia. Oh, aleluia. Lá está vazio. Ele morreu como um cordeiro, como eu disse, mudo. Mas agora ele levantou. Levantou como um leão. Ele levantou, ele foi morto. Mas agora ele levantou para ser Deus de toda a terra. Ele se humilhou, foi humilhado. Mas agora ele é exaltado, e na sua coxa está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Cristo, meus irmãos. O seu corpo estava machucado, seu rosto manchado, seus olhos fora do globo. Mas agora o nosso Cristo está em beleza e santidade. Lá na cruz, depois de 3 horas na cruz, Jesus morreu. Seus discípulos viram o momento da morte de diferentes ângulos e os contavam de diferentes formas. Mateus diz, e Jesus, clamando com grande voz, rendeu o seu espírito. João diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Lucas, que não estava lá, mas pode ter conseguido essa informação com Maria, diz, e clamando Jesus, com grande voz falou, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Você pode curvar a sua cabeça por alguns instantes. Foi por você. Ou você abraça isso,
ou você está condenado. Ou você recebe o que ele fez, ou você vai ter que provar do que ele provou. Ou você se rende a ele, ou você vai ter que ser obrigado a se render. Foi por você. Ele ficou sozinho na cruz, para que você nunca, nesta vida, fique sozinho. Ele foi abandonado, para que você nunca se sinta mais abandonado. Foi por causa de nós. Ele levantou dos mortos, porque nada pôde segurar o nosso mestre. Com os olhos fechados, nós iremos fazer uma oração de gratidão e de reconhecimento pelo que o nosso Senhor passou por causa de nós. Agora o nosso Deus reina. Ele reina, ele se entregou, ele disse: eu dou a minha vida. Ninguém tira, eu estou dando. Porque ele viu você. Ele sabia que você iria nascer neste século. Ele sabia que você viveria nesta família. E foi por causa de você que ele desceu à mais profunda humilhação. Ele se tornou maldito no madeiro por causa de nós. Ou você abraça isso, ou você recebe com muita gratidão. Sabe quando alguém que precisa muito de algo e recebe, estende a mão e diz: eu quero. Ou você recebe isso, ou você está condenado.